Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 2. Título do capítulo: Capítulo _ 5 _ Grita _ Mire. Navegando nas ondas eletrônicas, as palavras de uma máquina correram pelas ondas aéreas do campo de batalha. No Face para a rede de primeira área. Iniciar operação de varredura. Todos os Legion conectados à rede acima mencionada devem desativar o modo de espera. Repito, começar a operação de varredura. Alvos: Frente de Batalha Oriental, República Federal de Gilead. Frente de Batalha do Norte, Reino Unido de Rua Grácia. Frente de Batalha do Sul, a Aliança de Uald. Frente de Batalha Ocidental, República de San Magnolia. Diretriz para toda a Legion na rede mencionada. Começar o extermínio imediatamente. Nesse mesmo dia, na mesma hora. Ao oeste da República Federal de Gilead, no 177º quartel da divisão do Esquadrão Blindado Norddistrict. Um único oficial pulou da cama. Raiden sonhou que estava caindo de um penhasco. Levante-se. Sua cabeça bateu contra o colchão assim que ele ouviu essas palavras. Esfregando o pescoço, que doía um pouco, já que ele dormia em uma posição estranha, Raiden com esforço foi para fora da cama dura. Seu pequeno quarto no quartel estava escuro, iluminado apenas pelo luar, e Shin ficou ali, segurando o travesseiro que havia arrancado da cama com uma das mãos. Ouça, mataria você dizer algo antes de... Agora não é a hora. Ele respondeu bruscamente, sua voz cheia de tensão. E a julgar por como ele estava vestido com o macacão de voo azul aço da Federação no meio da noite, os olhos de Raiden se estreitaram. Eles estão vindo. Sim. Olhando pela janela, eles podiam ver as nuvens prateadas do Entagsfliege se formando no horizonte, apagando até mesmo a escuridão da noite. Quantos inimigos? Eu não quero calcular. É como se os 7 selos do Apocalipse tivessem sido quebrados. Você esperava que eu recebesse essa referência? Shin usando qualquer tipo de humor era a prova de como as coisas estavam ruins. Seus olhos vermelhos ainda estavam fixos do outro lado do campo de batalha em um escrutínio frio. Eu previ isso, mas é basicamente o pior cenário possível. Parte das forças que pensei que seriam designadas para atacar os outros 3 países estão se dirigindo para a Federação. Parece que a frente ocidental é um ponto de máxima importância para a Legion. Puxa, que honra! Raiden se levantou enquanto resmungava sarcasticamente, mas franziu a testa novamente quando viu o perfil de Shin iluminado pelo luar. Você está bem, cara. Eu não aumentaria a taxa de sincronização do para-raid acima do mínimo hoje se eu fosse você. Ele não tentou fingir que nada estava errado. Mesmo este ceifador com rosto de pedra percebeu que não havia como esconder isso. Seus olhos vermelhos riram amargamente. Seu rosto estava pálido, e não apenas por causa da iluminação do luar. Ele estava pálido e seu rosto estava contorcido como se ele estivesse sofrendo uma dor imensa e constante. Não ressoe comigo a menos que você precise, eu pensei que estava acostumado com isso, mas esta noite realmente é um pouco demais. O ceifador, que nem mesmo piscou para o berro estrondoso do fantasma de seu irmão, há muito tempo perseguido, ficou abalado. Entendido. Eu preciso que você lide com os preparativos para nossa partida. Vá acordar os outros. E você? Shin olhou para trás para ele e bateu suavemente com a arma no coldre lateral. Não foi a pequena pistola que os pilotos de Feldris receberam para fins de autodestruição. Era um calibre maior, a pistola automática que ele havia usado na República. Agora não é hora de ficar em silêncio. Eu vou acordar o resto do exército. Embora circunstâncias anormais fossem esperadas no exército, os processadores ainda estavam bastante irritados por serem acordados de seu sono. E também não foi uma ordem oficial, mas uma decisão arbitrária de seu capitão. Mesmo que suas habilidades correspondessem ao seu título de ceifador, sua decisão sem nenhum alarme soando ou o radar da área avisando os deixou irritados. Merda, se isso for um exercício, e juro por Deus, na próxima batalha, minha arma pode disparar acidentalmente naquele ceifador com cara de pedra. Você não precisará, vou atirar nele no local, se for esse o caso. Bala perdida, é claro.
Depois que a equipe de manutenção recebeu ordens para preparar os Juggernauts para a decolagem o mais rápido possível, o hangar foi preenchido com suas vozes grossas e o rugido do motor do guindaste de pórtico e as máquinas pesadas carregando pacotes de energia e projéteis. Passando perto dos processadores descontentes que expressaram suas queixas por trás da cortina de ruído, Bernold zombou deles. Vocês podem tentar, mas ele vai virar o jogo contra vocês. Qual de vocês foi que brigou com o capitão e foi espancado até o fim? Isso foi antes de todos saberem que Shin era 1,86. Sua aparência falava de seu sangue imperial espesso e nobre, então alguns deles o consideraram levianamente como um nobre delicado e foram espancados quando tentaram levantar a mão para ele. Mas, sargento. Além disso, vocês nunca estiveram sob o comando direto dele, então vocês não perceberam ainda, mas quando se trata dos movimentos desses pedaços de metal malditos, o capitão sabe melhor do que o radar jamais sabe. Uma sirene começou a tocar. A gritaria e o barulho morreram por um longo momento, e um alarme sinistro soou. O alarme que avisou sobre a invasão da Legion. Bernold encolheu os ombros com as expressões de espanto dos outros processadores. Viram? Em um canto da primeira linha defensiva, as tropas blindadas engoliram cuspe nervosamente em suas trincheiras e casamatas enquanto aguardavam a chegada do inimigo. Era um setor que infelizmente não foi abençoado com as florestas e ruínas que compunham a maioria dos campos de batalha da frente ocidental. Ainda assim, esta era uma posição bem fortificada para empurrar para trás o avanço da Legion, e foi calculada para estar ao alcance para cobrir o fogo de artilharia. A fim de amortecer as ondas de choque mortais do bombardeio, as trincheiras foram cavadas em ângulos retos precisos, com um campo minado antitanque espesso e um canhão antitanque de 88 mm instalado na retaguarda da formação. Felizmente, o alarme soando mais cedo do que deveria permitiu que uma unidade blindada instalada nas proximidades corresse para o local, e sua presença aliviou um pouco o medo que a iminente ameaça de morte infligia aos soldados. Senhor! Um soldado vestido com um exoesqueleto de armadura reforçada de corpo inteiro apontou para a frente. Algo varreu a noite, uma silhueta surrealista, inorgânica e feroz da cor do aço, afastando até mesmo a escuridão em seu caminho. E no momento seguinte, seu campo de visão, toda a cordilheira que formava no horizonte, ficou da cor do aço frio. O que? Foi como testemunhar o momento em que uma onda gigantesca se ergueu. As incontáveis sombras cruzaram as cristas, como no instante em que o mar se abriu e a onda destrutiva desceu sobre eles, lavando os campos escuros com a cor do metal. Assim como uma onda de água caindo, como fogo consumindo um campo, este mar proverbial rugia com o som fraco e distinto daquele motor, de ossos esfregando uns contra os outros. E mesmo enquanto mais e mais legiões formavam a vanguarda, seus números continuavam fluindo sem fim, permanecendo como uma evidência de gelar o sangue de quão vastas suas forças eram. A sombra espalhou-se ao redor deles, até onde a vista alcançava, sem um grito de guerra, como se a própria escuridão ameaçasse consumi-los. Esses eram todos. Legion. Eu sou legião, pois somos muitos. Um rugido ensurdecedor. O som estridente do bombardeio assobiou de cima, sinalizando a descida de um golpe de ferro do céu. Poucos presentes provavelmente reconheceram que esse bombardeio de um tipo de artilheiro de longo alcance serviu como tiro de abertura desta batalha. Essa visão era inacreditável, inspiradora a ponto de ser um espetáculo quase religioso, como o dia do julgamento descrito nas Escrituras Sagradas. O primeiro bombardeio errou muito a linha defensiva da Federação, caindo bem atrás deles. O segundo pousou muito mais perto, desta vez na frente deles. Esses não foram tiros acidentais. A tática padrão do Sorpion era permanecer escondido a vários quilômetros de distância, além do horizonte, e atirar neles de longe. Os primeiros projéteis foram disparados para ajustar a mira e, uma vez feito isso, o próximo passo óbvio foi: bombardeio pesado chegando! Um barulho ensurdecedor rugiu em seus ouvidos. Uma saraivada de tiros altamente explosivos pintou o céu prateado de preto e então choveu sobre as trincheiras, explodindo com o impacto.
Impulsionados pelas ondas de choque dos projéteis de 155 mm, os fragmentos do bombardeio se transformaram em balas de alta velocidade de massa incrível, rasgando as trincheiras e a carne dos soldados blindados dentro delas. E então veio outro impacto. E outro. E mais outro. Os explosivos choveram às dezenas, não, às centenas, ferindo ou matando metade das pessoas em um raio de 45 metros. O bombardeio caiu sem parar como uma chuva, abafando os gritos estertores de morte dos soldados. E enquanto os soldados permaneciam presos, a onda cor de aço se aproximava cada vez mais. Estando frente a frente em posição ordenada, um enorme exército de dinosauria mantinha uma formação de cunha blindada. Sem sentir medo, eles avançaram mesmo sob o fogo do Sorpion, esmagando todo e qualquer obstáculo sob o peso de sua armadura de 100 toneladas. Percebendo que um grupo de Amaze foi implantado na vanguarda, os soldados blindados estremeceram de terror ao perceber o que viria a seguir. O bombardeio tinha como objetivo varrer o campo minado e abrir o caminho para a vanguarda da Legion. O Amaze atravessou a terra carbonizada que foi despedaçada junto com as minas. Algumas minas não disparadas foram detonadas, explodindo várias unidades, mas o dinossauro avançou, passando por cima dos destroços. O Amaze estrategicamente inferior se sacrificou às minas para defender o dinossauro taticamente valioso. Era o tipo de sacrifício cruelmente lógico com o qual apenas uma máquina se comprometeria e um humano raramente seria capaz de seguir em frente. E tendo cruzado o campo minado ilesos, as bestas metálicas finalmente conseguiram chegar às trincheiras onde se escondia a pequena infantaria blindada que sobreviveu ao bombardeio. Droga, defendam! Defendam até seus últimos suspiros. Não os deixe passar, mesmo que seja a última coisa que vocês façam. A sirene despertou não apenas os soldados comuns, suboficiais e oficiais de baixa patente, mas também os oficiais de campo e generais encarregados do comando. Eles estavam todos em seus postos, no mínimo vestidos com seus uniformes. Apesar do bloqueio eletrônico matando seu radar, uma sonda de reconhecimento que, estranhamente, se afastou muito de seu alcance normal, detectou a abordagem da Legion, mas nenhum dos oficiais teve tempo para investigar por que ela tinha ido tão muito longe. A sonda foi destruída logo após a descoberta do inimigo, mas lançaram outras unidades em seu lugar, e quando receberam a transmissão sobre o número de tropas observado e a soma total calculada e formação da força inimiga, todos empalideceram. Impossível, a frente ocidental está sob um ataque em grande escala. Gretchen gemeu, olhando para a distribuição estimada da Legião projetada na tela principal da sede da 1.028 Unidade Experimental. O setor da 177ª Divisão Blindada estava em exibição, e no topo estava a zona do 8º Corpo de Exército, e acima deles estava toda a frente oeste, eles eram todos coloridos de vermelho. As unidades inimigas, apresentadas em manchas vermelhas, enchiam o monitor com tantos números que a deixavam com os joelhos fracos, em contraste. As manchas azuis que significavam que as unidades amigas da primeira linha defensiva eram desesperadamente poucas e distantes entre si. Eles previram que uma ofensiva em grande escala aconteceria. Eles haviam se preparado para isso. Mas essa escala e esses números estavam muito além de qualquer coisa que eles poderiam ter previsto. Considerando o estado atual da primeira linha defensiva, eles não seriam capazes de empurrar a Legion para trás, não importa o quão freneticamente tentassem. Claro, a unidade de defesa móvel estacionada na retaguarda estava se preparando para uma surtida, mas era duvidoso que as linhas de frente seriam capazes de ganhar o tempo necessário para completar seus preparativos. O fato de que todos os aspectos de sua funcionalidade eram prejudicados por seu imenso peso e exigiam o uso de maquinário especial era a maior falha do corpo blindado. E se eles não pudessem manter as linhas de frente, sua unidade de resposta imediata, que ainda estava no meio dos preparativos, não teria tempo para fazer uma surtida. Uma voz estalou do fone de ouvido de seu comandante, informando-a de uma mensagem do comando militar para todos os comandantes de alto escalão. O Reino Unido de Rua Graça e a Aliança de Wald também estavam sendo atingidos por uma ofensiva em grande escala. Eles pareciam estar fazendo o que podiam para recuar, mas não se sabia se seriam capazes de resistir por muito tempo. Poderia ser este o dia do acerto de contas da humanidade. Tenente-Coronel
Segundo-tenente Knowsen. Qual é o seu status? Quando você pode fazer uma surtida? Pronto quando você estiver. O esquadrão Nordlistler está preparado e pronto para partir. Gretchen olhou para a inscrição da tela holográfica de somente som com um silêncio atordoado. A tripulação de controle ficou igualmente chocada. Não recebemos nenhuma ordem para fazê-lo, mas mesmo assim fizemos os preparativos. Aceitarei qualquer forma de repreensão mais tarde. Tomar esse tipo de ação independente exigia punição, não repreensão, mas Shin falou em um tom excessivamente composto. Ele estava confiante de que não seria punido por isso ou não se importou. Os lábios vermelhos de Gretchen se curvaram para cima. Ela nunca deixou de pintá-los com batom, para que seus subordinados não a vissem sem ele. Mas parecia que o tempo ainda não havia chegado. Vou cobrir para você, não importa o quanto esses velhotes teimosos reclamem. Segundo-tenente, eu farei as outras unidades serem lançadas assim que estiverem prontas. Mantenha a linha até então, a todo custo. Entendido. Tendo o Império sido um país militante antes de se tornar a Federação, muitas das cidades construídas durante a época do Antigo Império foram projetadas como fortalezas para impedir as invasões inimigas. As estradas foram projetadas para evitar que um inimigo chegue facilmente ao centro da cidade e para permitir apenas um certo grau de largura. As cidades foram construídas sobre os rios para dividi-los em áreas. As casas foram construídas de forma que suas alvenarias se unissem a paredes velhas e dilapidadas para impedir o avanço. Essas eram, no entanto, táticas destinadas à guerra contra seus semelhantes. Protejam-se, rápido! Os tanques estão chegando! Um grupo de infantaria blindada espalhou-se pelas ruas, abrindo caminho pelas curvas e curvas da estrada pavimentada. As tropas que estavam ficando para trás podiam ouvir o ruído suave do motor, como ossos se chocando, logo atrás da esquina. Ignorando a existência do prédio à sua frente, uma legião disparou seu canhão de 120 mm contra eles. Quando confrontada com uma bala capaz de quebrar uma placa de aço de 200 mm de espessura, uma parede de pedra era tão eficaz quanto o papel machê no meio de defesa. Ele se estilhaçou como vidro quebrado com o impacto, com a explosão matando os soldados desgarrados e os destroços da parede de pedra ricocheteando e cortando os soldados ao redor em pedaços, com armaduras e tudo. Capitã Aao! Pare, não volte! Não há mais como salvá-lo! Uma torre de tanque apareceu por trás da parede de pedra derrubada. Coberto pela névoa de calor, a estrutura maciça cor de aço do Love desviou em sua direção, suas múltiplas pernas nem mesmo considerando a montanha de entulho enchendo a rua. Não havia mais tempo para fugir. O Love virou a boca da arma com confiança para os soldados, que ficaram com apenas a liberdade de encarar o oponente que extinguiria suas vidas. Ouviu-se o som de metal pesado golpeando o pavimento enquanto corria em sua direção. E então houve o som de lajes sendo quebradas quando algo saltou no ar, chicoteando um vendaval devido à sua velocidade imensa. Uma sombra branca pairou sobre as cabeças da infantaria blindada. Aterrissando na parede de um prédio de apartamentos à esquerda da rua e usando-o como ponto de apoio, um mesh branco voou pelo ar, reajustando sua direção no meio do salto. O Love falhou em acompanhar as manobras irregulares de seu oponente, levantando sua torre como um cavalo empinando antes que o topo de sua armadura fosse atingido. Penetração. Explosão interna. Explodido pela explosão induzida de sua própria munição, o Love explodiu em chamas quando seu módulo de blindagem voou. O feltro de armadura branca pousou diante dos olhos dos soldados, protegendo-os das ondas de choque e do calor da explosão. Essa armadura branca. Aquela silhueta de 4 patas que lembra um cadáver esquelético decapitado. E a marca pessoal de um esqueleto sem cabeça carregando uma pá puxada para baixo de sua cobertura. Um Regin Leif. O sensor óptico vermelho do Regin Leif se voltou para eles. Há algum outro esquadrão aqui? O vice-capitão do esquadrão de infantaria notou as formas brancas de várias máquinas nos telhados planos dos apartamentos em ambos os lados da rua. E os passos barulhentos vindos de trás do prédio não podiam ser das legiões, que estavam equipadas com poderosos amortecedores. Eles eram mais leves do que um Vanagandr, então provavelmente havia mais Reginleifs como este implantados ao redor deles.
Finalmente percebendo que era ele quem estava sendo chamado aqui, o vice-capitão respondeu de uma maneira nervosa. Dependendo de quantos soldados permaneceram no campo de batalha, se houver, as estratégias que eles poderiam adotar eram diferentes. Mesmo que falhassem em seus deveres e fossem forçados a recuar, o mínimo que podiam fazer era fornecer aos aliados que vieram salvá-los todas as informações que pudessem. Não sobrou ninguém, nós somos os últimos. Os outros esquadrões foram todos mortos por aqueles malditos monstros de metal. Certo. Essa resposta veio em uma voz simples e direta, sem preocupação ou pesar. A marca pessoal do suposto ceifador era de um esqueleto sem cabeça, o que significa que aquele que falava com eles agora era um Aide Sixer. Recuem e reagrupem. Nós vamos dar o tempo que vocês precisarem. Tudo bem então. Vamos começar. Tendo sido implantado recentemente para fins de teste, o XM2 Reginley Foe Juggernaut era um Feudris com uma mobilidade nunca vista na história de desenvolvimento da Federação. Para capitalizar sua velocidade, ele permitiu a troca de seu armamento, como sua bateria principal e braços de luta, por armas opcionais, dependendo da estratégia selecionada. A Bruxa da Neve Angel acabou com o canhão principal de 88 mm tradicional, trocando-o por um foguete de lançamento múltiplo, tornando-o uma unidade destinada à supressão diária. Ela tinha ouvido as posições de implantação da Legion de Shin antes de eles se lançarem na batalha, e mesmo que algum tempo tivesse passado e eles tivessem se movido significativamente para longe de suas posições na época, ela podia imaginar como eles se moveriam. A capacidade de prever a posição das forças inimigas e atingir aquele grupo com o máximo de dano possível com um golpe. Essa foi a arma que Angel cultivou ao longo de 4 anos de batalha mortal com a Legion e foi a razão pela qual ela sobreviveu até hoje. Ela inseriu as coordenadas inimigas no computador de suporte e puxou o gatilho. Os mísseis deixaram um rastro de fumaça para trás e cada um deles voou em diferentes trajetórias para minimizar o risco de serem interceptados, eventualmente atingindo seus alvos designados. Os fusíveis dos projéteis se acenderam e os mísseis espalharam suas bombas menores. A Legion se espalhou em pânico, atacada por uma chuva de explosivos. Seu tom era doce e ela abriu um sorriso sereno. Mas ninguém poderia saber o quão terrivelmente cruel era o sorriso de Angel quando ela estava sozinha na cabine. Lá estão eles. Correndo como formigas depois que alguém chutou seu ninho. Ela observou os movimentos da Legion movendo-se pelas ruínas, através do Red Mounted Display que ela usava para precisão de pontaria. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.